Você já deve ter ouvido falar inúmeras vezes, por exemplo, você é um alienado, não tem consciência da sua condição de explorado. Ou também já ouvi dizer, você precisa ter consciência de classe. Afinal de contas, o que é consciência de classe? Você já se perguntou? Espero que sim. Mas eu estou aqui para lhe ajudar a compreender algo que muito se fala do ponto de vista positivo, ou seja, valorizando que devemos ter consciência de classe, ou também se fala muito que isso é um motivo para separar as pessoas. Será mesmo que ter consciência de classe é para separar as pessoas? Vamos então entender o que é essa consciência de classe. Primeiro, eu quero me apresentar. Eu sou o professor Joesilto, sou professor desde 2010. Este é meu canal, se inscreva nele, compartilha, curte, aperte o sininho e você vai estar nos ajudando. Então, para início de conversa, eu quero lembrar uma coisa. Nós vivemos em uma sociedade capitalista. O modo de produção que determina a forma como falamos, como agimos, o que acreditamos, o que defendemos, enfim, é o modo de produção capitalista. Compreendido isso, é que é o mais importante do nosso vídeo. Então, nós vamos partir da análise de uma sociedade capitalista, que é a sociedade que nós vivemos. Nas sociedades capitalistas, a classe, para falar de consciência de classe, né, nós precisamos saber o que é classe. Eu já falei num pequeno vídeo, também disponível no nosso canal. A classe social é o lugar que você ocupa no modo de produção capitalista. É a classe que você ocupa dentro do processo de produção capitalista. Tá? Por exemplo, aqui a ideia, na verdade, é o seguinte. Que lugar é esse? É ou se você é trabalhador, ou se você é o dono dos meios de produção. Essas nomenclaturas, ou essas categorias, esses termos, esses temas, eles são do chamado materialismo histórico dialético. Mas a gente vai tomar como referência aqui para nossas conversas, para nossas análises, alguns pensadores importantes. Marx, Engels e também um filósofo húngaro chamado Lukács. Você pode estar dando uma pesquisadinha aí que vai encontrar alguns livros dele. Neste nosso exemplo aqui, nós vamos usar História e Consciência de Classe. Dentro dessa perspectiva que nós estamos analisando aqui, se você não é dono da fábrica, você é trabalhador. Se você for dono da fábrica, você é capitalista. Se você for trabalhador, você então é proletário, usando a nomenclatura de Marx. Mas aí pode surgir uma dúvida. Peraí, atualmente existe diferentes tipos de trabalhador. Certinho, bacana. Por exemplo, existe o chamado trabalhador de serviço. Imagina um motorista de aplicativo, ou um garçom, ou até mesmo um assistente administrativo. Esse trabalhador, ele não trabalha, por exemplo, numa fábrica, que era o tipo de trabalhador que, quando você está lendo essas teorias, é o tipo de trabalhador que o marxismo fala. Era um trabalhador lá no início. Hoje, são diferentes tipos de trabalhadores. Diferentes, dos mais diferentes possíveis. E isso dificulta o nosso objetivo aqui, que é encontrar um conceito de consciência de classe.
Porque, como você viu, e eu espero que já esteja bem claro, nós somos diversos. Trabalhamos nos mais diferentes tipos de ambiente. Além disso também, quando a gente fala da classe dos proprietários, apesar deles terem alguns interesses em comum, essa também é uma classe muito diversa. Entendam também outra coisa aqui. O que é meio de produção? Meio de produção, entendam, ferramentas. Aquilo que produz o objeto que vai servir como consumo. É aquilo que produz o que vai servir como consumo. Logo, todo mundo que é dono daquela ferramenta, daquele meio, que produz aquele objeto, aquela coisa que vai ser consumido, então ele é proprietário, ele é capitalista. Quem vende sua força de trabalho para o dono da máquina, da ferramenta, é trabalhador. Para Lukács, a nossa consciência, a forma como nós nos enxergamos o mundo, tá? É fruto, principalmente de dois fatores. Do que ele vai chamar, no livro História e Consciência de Classe, como ele vai chamar de forças motrizes. Entenda forças motrizes como aquilo que move. Então, existe um algo, e para esse algo se mover, existe uma força, que faz com que esse algo se mova. Então, esse é um elemento importante aqui. Então, o resultado, a minha consciência, ela é fruto de quê? Dessas forças motrizes. Entendam também, neste caso, as forças motrizes, para exemplificar, os interesses por trás. Porque a minha consciência, ela nasce de uma realidade, ela nasce de algo, que é a outra causa. Veja só, as forças motrizes, que são os interesses, vamos pensar assim, aquilo que move, e outra coisa que eu quero dizer que são as causas históricas determinadas. A minha consciência, ela é fruto de um contexto histórico determinado. De um contexto histórico determinado. Vejamos, essa é a primeira coisa, para você entender consciência de classe. A forma como eu penso, como aquilo que determina o meu agir, é fruto, basicamente, tem umas outras questões mais complexas, mas principalmente dos interesses que estão por trás desse meu agir e de causas históricas determinadas. E assim, para nós avançarmos, porque aqui o objetivo deste vídeo não é só, né, de esclarecer nessa profundidade, a gente vai deixar a possibilidade de você enriquecer as suas pesquisas. A consciência de classe começaria primeiro, vamos pensar assim, vamos pensar desse jeito, ainda rasteira. A consciência de classe seria, então, a consciência das forças motrizes que move ela e das causas históricas que a determinam. Então, para finalizar esse vídeo aqui, consciência de classe é quando você se reconhece dentro de uma determinada classe. Mas isso não é um ato meramente voluntário. Ah, eu quero ser dessa classe. Não. É uma condição socioeconômica. É aquilo que é. E aquilo que é não pode não ser. Se você é trabalhador, você não pode ser classe os donos do meio de produção. Simples. Simples. Logo, seus interesses são interesses dos trabalhadores. Então, a consciência é a consciência da condição que você se encontra do ponto de vista socioeconômico. Entendeu? Então, a consciência de classe é... Consciência de classe é ter consciência das condições socioeconômicas que foram determinadas historicamente, e obviamente tem outras questões, né, mas que foram determinadas historicamente, das condições socioeconômicas que você se encontra.
Ai, eu quero ser elite. Você só quer, meu jovem. Mas você não é elite econômica. Você é trabalhador, porque é a tua condição socioeconômica que determina. Mais uma vez, para finalizar, aqui não é um ato voluntário, é aquilo que determina. Ah, pode mudar? Sim, isso pode mudar, está muito claro nas teorias. E aí que é importante que vai ser motivo de outro vídeo. Não é uma questão de deixar as coisas tal como elas são. Não é de deixar as coisas tal como elas são. Porque o que acontece? Segundo Marx, Engels, Lukács, todos eles, as teorias que eles vão chamar de burgueses, as teorias burguesas, falam que o que determina a sociedade, o modo como nós vivemos, seriam, por exemplo, causas naturais. O mundo porque é uma coisa determinada e do ponto de vista, vamos falar assim, natural. Aí não pode mudar. Quando nós falamos que são condições históricas determinadas, nós vamos dizer que elas são fruto de interesses, são fruto de uma série de coisas. Então, logo, isso pode mudar. Isso pode mudar. Não é à toa que eles vão falar, esses teóricos, da revolução. E revolução significa dizer que você precisa descobrir o que está acontecendo, como é que as coisas realmente funcionam. Isso é uma das condições, inclusive históricas, da consciência. Você descobrindo isso, como é que a coisa funciona, como é que ela realmente é, e aí para poder fazer a revolução. Porque se a coisa fosse tal, assim, sem são naturais, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Tá? Não é isso que eu estou falando. O que eles querem, segundo Marx, o que a burguesia quer passar, que a sociedade porque é uma coisa natural. Então não poderia se mudar. Ele disse que não é isso. A sociedade é como é por causa dessas forças motrizes, interesses que movem, tá? Essas condições históricas determinadas, eles estão falando que tem a ver com esses interesses, então é um complexo que o Marx, o Lukács vai chamar um complexo de complexo. Vamos falar desse jeito. Beleza? Mas isso a gente pode estar abordando em outros vídeos aí mais à frente. Eu agradeço pelo carinho. Você que ficou até aqui, dê um joinha, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, tá? Fale do nosso canal, faça perguntas, comentários. Se precisa fazer algum tipo de ajuste no conteúdo que eu estou falando, coloque aí e que eu agradeço.